Boa tarde. É muita festa para um dia só, né? Que maravilha, que beleza. Sábado é um dia de festa, é um dia feliz. E é sempre bom quando a gente tem motivos a mais ainda para comemorar. Deus seja louvado pelas vidas entregues hoje, pelas crianças apresentadas. Quero dar bom sábado também, ou saudar aí quem está acompanhando a gente pela internet. Mais uma vez, seja bem-vindo em nosso meio. Esteja você assistindo aqui agora ao vivo, ou em qualquer momento que você também possa ouvir a voz de Deus aí, onde quer que você esteja. Eu não sei se você tem estado com a gente nas últimas semanas, mas hoje a gente vai dar continuidade a uma série de estudos que iniciamos há 2 semanas atrás. O nome dessa série é 7 Cartas. Nessa série nós temos estudado as 7 cartas que estão relatadas no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. E nós temos analisado lições que são aplicáveis para a nossa vida ainda hoje. Nas 2 primeiras semanas, o pastor Fabiano já mencionou a carta para a igreja de Éfeso e a carta para a igreja de Esmirna. Respectivamente, as cartas falavam sobre a necessidade de nós voltarmos àquele primeiro amor que temos quando conhecemos a Deus, e a outra fala sobre a solidariedade que Deus presta aos nossos sofrimentos, às nossas lutas. Ele sabe de tudo isso e nos ampara. Hoje nós vamos estudar a 3ª carta de Apocalipse, é a carta destinada à igreja de Pérgamo. E se Deus pudesse colocar um título, digamos assim, para essa carta, o seu título seria Carta aos Desviados. Aos Desviados. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Esse vai ser o capítulo de estudo e eu vou pedir para você, mesmo que a gente vá para outro texto, mencione outro texto, não desmarque esse texto, que o tempo inteiro a gente vai voltar para ele, tá? Então não precisa nem fechar, já fica nele. Apocalipse capítulo 2. Enquanto você abre, deixa eu te apresentar um pouquinho da cidade de Pérgamo. Confesso para você que desde pequeno, por algum motivo, é uma cidade que sempre me chamou a atenção, essa carta. A cidade de Pérgamo sempre foi uma cidade de grande destaque, desde o mundo antigo, no Império Romano. Nesse período do Império Romano, você sabe que o Império dividiu toda a região, todo aquele terreno que era conquistado, em diversas províncias. E uma dessas províncias, a que ficava mais ao oriente, era chamada de Ásia, que depois cresceu para se tornar o continente. Nessa província da Ásia, estavam localizadas todas as 7 igrejas que recebem as cartas. E aí você vê o destaque de Pérgamo, porque entre todas elas, Pérgamo era a capital da província da Ásia. Por causa disso, isso por 2 séculos ele teve esse título de capital. Por causa disso, Pérgamo sempre foi um referencial, um polo, digamos assim, um centro cultural e intelectual. As grandes mentes do mundo antigo passavam ou moravam em Pérgamo, uma cidade de grande destaque. Hoje em dia, aquela região não é mais chamada de Pérgamo, oficialmente ela é chamada de Bérgama e pertence ao país Turquia, naquela região. Uma curiosidade para você entender a relevância de Pérgamo na sociedade, digamos assim. Você sabe que há muito tempo atrás, por herança da filosofia grega, as bibliotecas sempre foram muito valorizadas como uma demonstração de grande poder e conhecimento de uma nação. E haviam bibliotecas que se destacavam, 2 em especial. Uma eu tenho quase certeza que você conhece, que é a Biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. Agora, a segunda maior biblioteca que existia naquele mundo era justamente a Biblioteca de Pérgamo. E acontece que, dependendo da ocasião, uma biblioteca era maior do que a outra. Então, eles iam competindo em número de livros, em, conteúdo dos livros, em capacidade de conhecimento. As 2 bibliotecas iam competindo quem era maior, quem era mais poderosa, porque isso dava status para o local. Com o passar do tempo, essa competição gerou uma grande rivalidade entre as 2 cidades, Alexandria e Pérgamo, a ponto de atingir até mesmo a política dos 2 locais. Você sabe que, antigamente, o papel, ele obviamente não existia, e o tipo de papel que era usado era um chamado papiro, você conhece? O papiro ele é feito de um tipo de planta natural do Egito. Então, o que acontecia é que o mundo inteiro usava papiro, mas era o Egito que produzia e fornecia para todos. Conforme a rivalidade entre as 2 bibliotecas cresceram, adivinha qual foi a ideia que o faraó teve para derrubar Pérgamo? Baixou um decreto que proibia a exportação de papiro só para Pérgamo. Golpe baixo, né? Não tinha papel, não tinha o que fazer. O que eles fizeram? O governador de Pérgamo
começou a procurar alternativas e alguma outra forma de poder produzir mais livros. Então, alguns especialistas desenvolveram uma nova técnica. Eles usavam pele e couro de animais, como ovelhas, bodes e assim por diante. Esse couro ele era ressecado e tratado, que ele ficava bem fino, parecendo um papel, e ali se escrevia. A técnica deu tanto sucesso, deu tão certo, que ela ganhou um nome em homenagem à cidade. Ela ficou conhecida como Pergaminho. Uma homenagem à cidade de Pérgamo, que inventou esse tipo de papel. E você sabe que esse papel deu certo a ponto de que no futuro, isso substituiu o papiro, começou a se usar somente o pergaminho. E assim Pérgamo continuou crescendo na sua biblioteca. Fato é que Pérgamo era extremamente relevante para aquela época, uma cidade muito importante. Mas além de tudo isso, essa cidade possuía uma igreja cristã, uma comunidade cristã. E essa igreja, ela é selecionada a dedo por Deus para receber uma dessas cartas tão importantes do Apocalipse. Veja, Deus escolhe cada uma dessas igrejas porque elas têm uma representatividade muito maior do que apenas aquela igreja local. Nas primeiras semanas, o pastor Fabiano mencionou que cada uma dessas cartas possui 3 valores de funcionalidade, digamos assim. O primeiro é o valor histórico, que é justamente uma igreja local que precisava de orientações e assim por diante. Um segundo aspecto que se aplicava, eu vou chamar aqui de um aspecto reflexivo, que é justamente lições que nós podemos tirar dessa igreja para os nossos dias ainda hoje. E o terceiro aspecto que nós vemos é o aspecto profético, ou seja, cada uma dessas igrejas possui uma representação profética de um período da igreja cristã primitiva. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, segundo os teólogos, ela representa o período da igreja cristã de 313 a 358 depois de Cristo, que é justamente o período onde o imperador romano chamado Constantino assume o cristianismo como a religião oficial do império. Essa época foi marcada por um momento de miscigenação da fé cristã. Uma fé que era pura, agora começa a ser introduzidos elementos pagãos. Poderíamos dizer que é uma época de mistura do sagrado com o profano. E você vai ver nas características da igreja que realmente tem tudo a ver com esse período. Mas eu gostaria de me ater com você nessa manhã nos valores históricos e as lições que nós podemos aplicar para os nossos dias ainda hoje. Tudo bem? Por isso convido você a ler Apocalipse capítulo 2, verso 12 e 13. Vou pedir só para aumentar o meu retorno aqui, por favor, senão eu vou começar a gritar aqui que eu fico meio surdo. Muito obrigado. Apocalipse 2, verso 12 e 13. Convido você a orar antes de nós lermos o texto. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque mais uma semana passou, em mais um sábado, esse dia santo, nós podemos parar tudo para simplesmente vir à tua casa, te louvar e estudar a tua palavra, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Nós já aqui juntos, nós já cantamos, nós já oramos, nós já ofertamos, nós até mesmo celebramos vidas sendo entregues a Ti. E nesse momento nós estamos com o coração pronto para receber a Tua vontade para a nossa vida hoje, Senhor. Por isso, por favor, cala todo som, toda voz, limpa a nossa mente, para que nós possamos estar abertos completamente para Ti. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro, possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui completamente transformados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Apocalipse capítulo 2, verso 12 e 13 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Não fecha o texto que depois a gente vai voltar para lá, tá? Nós falamos um pouquinho da importância cultural e política de Pérgamo, mas a cidade de Pérgamo era extremamente relevante no mundo religioso do Império Romano. Por exemplo, era em Pérgamo que se localizava o grande e famoso altar de Zeus, o grande deus grego.
Hoje em dia esse altar está localizado no Museu de Berlim. Se você digitar no Google altar de Zeus, você vai ver a fotinha. Você vai ver que mais do que, geralmente a gente imagina o altar como amontoado de pedras, mais do que isso, o negócio poderia muito bem ser chamado de um templo de Zeus, porque é um negócio gigantesco. Ficava localizado lá em Pérgamo. Pérgamo também possuía a maior variedade de igrejas ou templos destinados à adoração de deuses diferentes. Todo tipo de deus do Império Romano e da herança grega estava localizado em Pérgamo. Era um grande centro religioso. O paganismo em Pérgamo era tão grande que, pelo menos entre os cristãos, aquela cidade tinha um apelido: o local onde estava o trono de Satanás. Imagina você viver no lugar onde está o trono de Satanás. Como seria? Deve ser quente o lugar, em primeira instância. Brincadeira, nada a ver isso. Muito bem. Ali nessa cidade de Pérgamo, o que destacou também o paganismo, é que ali foi feito a primeira menção, o primeiro templo destinado à adoração do imperador. O imperador romano, ele se tornou uma divindade, e ali em Pérgamo foi o primeiro templo construído. Isso chamou tanta atenção que a Bíblia menciona um dos mártires que houve nesse período em Pérgamo. Antipas é o nome dele, Antipas. Nós não sabemos exatamente quem era Antipas, mas muito possivelmente, Antipas era um líder da igreja cristã, alguém muito conhecido naquela comunidade de Pérgamo, e que foi morto, perseguido por causa da sua fé. Um legítimo mártir cristão. Muito possivelmente, Antipas deve ter sido sacrificado entre os anos de 81 e 96 depois de Cristo, no período do imperador Domiciano. Por quê? Esse imperador se destacou porque ele perseguia todos aqueles que se negavam a adorá-lo como um Deus. E agora você imagina que todos os cristãos se negavam a se ajoelhar perante o imperador. Então essa época, essa igreja, foi marcada por grandes perseguições, a ponto de alguns perderem a vida. A impressão que a Bíblia nos dá é que a morte de Antipas deu uma balançada na igreja. As pessoas sentiram muito a perda desse líder, mas ainda assim, eles se mantiveram fiéis à sua crença, fiéis ao seu Deus. Mesmo vendo seus amigos morrendo e a sua vida sendo colocada em xeque, os cristãos de Pérgamo ainda se mantiveram fiéis a Deus. Deus destaca isso. Deus reconhece que, apesar de ser um povo que vivia ao lado do trono de Satanás, ainda assim era um povo fiel a Ele. Quando Deus ele faz esse destaque, Ele mostra a importância que Ele dá para a nossa fidelidade. E isso prepara o povo para escutar as duas repreensões que Deus tinha ainda para serem feitas. Apesar de Deus reconhecer a fidelidade do povo, Ele ainda alerta que essa igreja sofria duas grandes ameaças à sua fidelidade. Isso deveria ser atentado. E eu queria analisar com você então essas duas repreensões e gastar um pouquinho mais de tempo com você em cada uma delas. Leia comigo, por favor, a primeira repreensão, que está no verso 14 ainda do capítulo 2. A primeira repreensão diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O primeiro perigo que Deus alerta a igreja de Pérgamo que eles corriam era a tal da doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. O que é a tal da doutrina de Balaão? Bom, para entendermos o que é a doutrina de Balaão, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento para entender esse contexto. Você se lembra de Balaão? Lembra? Aquele profeta que falou com o jumento falando com o outro, né? Como diz o outro. Números capítulo 22 até o capítulo 24 nos conta um pouquinho dessa história de Balaão. Conta que o povo de Israel havia chegado à terra de Moabe e o rei moabita chamado Balaque ficou com medo. Então ele convocou Balaão, contratou Balaão para amaldiçoar o seu povo. Apesar de Balaão ser um servo do mesmo Deus de Israel, o dinheiro falou muito alto e Balaão realmente tinha vontade de amaldiçoar o povo. Mas ele conseguiu? Sim ou não? Não. Deus não permitiu que isso fosse feito. Deus protegeu o seu povo. E, na verdade, Balaão acabou
abençoando o povo de Israel. A tentativa do rei de Moabe foi frustrada. Esse é o trecho da história que a gente mais conhece. Mas a parte mais curiosa, ela vem logo nos capítulos a seguir. Capítulo 25 de Números, do verso 1 até o 3, nos mostra um oposto da realidade do povo de Deus. Enquanto nos capítulos anteriores nós vemos que o povo permanece fiel a Deus, agora no capítulo 25 nós vemos que o povo, aparentemente do nada, se vira contra Deus. O povo começa a adorar o Deus de Moabe, o Deus moabita. Mas como isso aconteceu? Bom, no capítulo 25, verso 1 a 3, a Bíblia destaca 3 passos nesse processo que aconteceu ali. Primeiro, os israelitas começaram a se envolver com as mulheres moabitas. A expressão que a Bíblia usa é que os israelitas se prostituíram com as mulheres moabitas. Casamentos, namoros, prostituição, orgias sexuais, todo nível de envolvimento aconteceu entre israelitas e moabitas, foi o primeiro passo. Segunda coisa, os israelitas que agora estavam com as moabitas começaram a oferecer sacrifícios junto com as suas esposas, as suas namoradas, as suas acompanhantes. Começaram a oferecer sacrifícios aos deuses delas. E o terceiro passo já é mais fácil. Logicamente, mais cedo ou mais tarde, os israelitas começam a adorar o Deus dos moabitas, Baal Peor. O povo perdeu a direção. De repente, o povo se vira contra Deus. Mas é interessante que, avançando a história, no capítulo 31 de Números, nós vemos que nada disso foi por acaso. Lá no capítulo 31, a Bíblia conta que um tempo depois, Israel venceu uma guerra contra os midianitas, que eram vizinhos dos moabitas. Todos os homens foram mortos nessa guerra, inclusive o próprio Balaão. Números 31, verso 8 nos conta isso. Mas esses homens, apesar de matarem todos os homens, os israelitas trouxeram como prisioneiro todas as mulheres do povo dos midianitas. E Moisés não gostou dessa ideia. Olha só o que ele fala no capítulo 31, no verso 15 a 16. Ele fala assim: vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou Moisés. Pois foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Você entendeu o que aconteceu? Balaão, ele foi convocado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não deixou. Mas o dinheiro era muito grande. A ganância do profeta falou mais alto do que a sua obediência a Deus. Então agora ele chegou para o rei Balaque e falou assim: rei, eu não posso fazer nada, mas eu sei como você pode fazer. E agora Balaão ensina uma estratégia para o rei Balaque, para que o povo de Israel fosse corrompido. E a estratégia era simples: afastar o povo de Deus. Como? Primeiro através desses relacionamentos, e aí nós vimos o que aconteceu. Diabolicamente genial o plano de Balaão. Essa é a doutrina de Balaão: dividir o povo de Deus, causar discórdias e desentendimentos no povo de Deus. E a partir dessa doutrina, desse erro, dessa heresia, nós podemos tirar lições de 2 pontos de vista para nós ainda hoje. O primeiro ponto de vista é que muitas vezes nós podemos ser como Balaão. Esse é o primeiro perigo que corremos: ser como Balaão. Como assim ser como Balaão? Será que entre nós existe alguém que busca a divisão do povo de Deus? Será que entre nós existe alguém que tem levado as pessoas que buscam a Deus a se corromper nesse caminho? Aí você fala: pastor, pelo amor de Deus, eu nunca faria isso. Deixa eu te contar uma história então. No primeiro semestre desse ano, teve uma pessoa aqui da nossa comunidade que me procurou. Pastor, queria falar com você. O que aconteceu? Pode falar? O pessoal falou: pastor, eu não acredito mais em Deus. Assim, eu acho que eu não acredito mais em Deus, não consigo mais. Eu confesso que eu tomei um susto na hora. Por quê? Geralmente a pessoa, para fazer essa afirmação, ela já vem num processo de muito tempo. E ela nos últimos dias não demonstrava estar meio com problemas, estar triste. Ela não demonstrava ter passado por nenhum conflito. Na verdade, era uma pessoa feliz, super envolvida nas atividades, etc. Eu olhei assustado para ela e falei: mas por quê? O que aconteceu? Por que você não crê mais? Ela falou assim: pastor, eu já venho com umas dúvidas há algum tempo. E essa semana eu li um post que uma pessoa colocou na internet sobre relacionamento com Deus. E eu refleti naquilo que aquela pessoa falou e eu falei: faz sentido. E agora eu não creio mais em Deus.
Veja, uma pessoa que estava fraca na fé, no momento que ela ouve a palavra de outra pessoa, ela desiste de Deus. Mas sabe o que me deixou mais triste nessa história? É que essa pessoa que colocou esse post, ela é cristã. E mais do que isso, ela também é dessa comunidade. Claro que eu não quero aqui, quem sou eu para julgar a intenção dessa pessoa que colocou o texto? Mas no fundo, o que ela foi nessa situação? Com o Balaão. Talvez até sem perceber, ela provocou discórdia do povo de Deus. Você percebe o perigo? Aí tem aqueles textos da Bíblia que falam para nós o poder das nossas palavras. Por exemplo, Provérbios 18, 21 fala que a palavra tem poder para gerar vida ou para gerar morte. Será que nós temos sido Balaão para quem está à nossa volta? Será que até mesmo sem querer o que você tem falado, sabe aquela coisa, um amigo da igreja me chateou, um líder da igreja falou torto comigo, eu não concordo com alguma doutrina dessa igreja, então o que eu faço? Começo a disseminar discórdia na igreja. Isso é tão perigoso, só para você entender a seriedade disso, que foi exatamente essa a estratégia que Lúcifer usou no céu para provocar rebelião. Será que alguns de nós têm sido Balaão? Pergunta, quando as pessoas se aproximam de você, elas se aproximam ou se afastam de Deus? Cuidado com a doutrina de Balaão. Mas existe uma outra forma de nós encararmos essa situação? Talvez mais fácil, digamos assim, do que ser Balaão, que é um caso mais extremo. Nós podemos ser como os israelitas. Os israelitas conheciam a Deus, mas eles se deixaram cair numa cilada tão boba. Tão boba. Sabe, ninguém se rebela contra Deus do dia para a noite. Ninguém um dia está bem com Deus, de repente hoje está ouvindo, se levanta da cadeira e fala, eu não quero mais saber de Deus. Não, é um processo. Lentamente nós vamos nos afastando. Lentamente nós vamos permitindo que algumas atitudes, algumas ações, até mesmo periféricas, possam entrar na nossa vida até que depois de um tempo, isso vai evoluindo, até que eu desconto tudo isso em Deus. Veja, qual foi o primeiro erro do povo de Israel? Foi adorar a Baal Peor? Não. O primeiro erro do povo de Israel foi se envolver com mulheres que não criam em Deus. Simples assim. Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi isso que levou eles a se afastar de Deus. Cuidado quando você se mistura com aqueles que não têm a mesma luz que você. Mas aí talvez você fale assim, mas pastor, Mateus capítulo 5, verso 13 a 14, fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós precisamos nos misturar com as trevas. E está certo. Inclusive a lição da Escola Sabatina tem falado isso para nós. Nós não podemos pegar a luz que Deus nos deu e nos fechar dentro de uma bolha e ficar feliz com isso. Não, a gente precisa sair para iluminar o mundo. Mas não confunda iluminar o mundo com deixar que o mundo apague sua luz. Lucas capítulo 15, verso 2, diz assim sobre Jesus: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus frequentemente era acusado de se envolver com pecadores, até porque todos eram pecadores, mas frequentemente era acusado de andar com aqueles que eram considerados do pior escalão. E aí, eu não preciso me envolver com as trevas? Mas veja, Jesus se misturava com pecadores, mas ele nunca participava de seus pecados. Nunca. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus comia com cobradores de impostos, mas em nenhum lugar da Bíblia você lê Jesus se sentando com um cobrador de impostos para extorquir as pessoas pedindo mais dinheiro. Jesus ele andava com prostitutas, mas em nenhum momento Jesus participa de prostituição ou de orgias sexuais. Até forte pensar isso. Jesus ele era amigo de traidores, como Judas, mas em nenhum momento Jesus traiu a ninguém. Você entendeu a diferença? Não confunda iluminar o mundo com deixar com que o mundo apague sua luz. Sabe aquela história, eu vou na balada para convencer meu amigo a orar comigo lá dentro? Vamos ser honestos. Será que você tem cedido à escuridão ao invés de ser luz ao mundo? Cuidado com a doutrina de Balaão.
Mas existe uma segunda repreensão que Deus traz sobre o povo de Pérgamo. Está no verso 15, vamos ler novamente, voltamos ao Apocalipse 2, verso 15, diz assim: outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Pausa. Veja, primeiro nós vimos que a primeira doutrina, que heresia que eles tinham no meio deles, era a doutrina de Balaão. Agora nós vemos outra heresia, outra doutrina, que é a doutrina dos nicolaítas. Se você tem boa memória, você vai se lembrar que o pastor Fabiano citou na primeira mensagem que a igreja de Éfeso também tinha problema com os nicolaítas. Na verdade, possivelmente todas tinham. Ela fez um grande estrago no meio da igreja cristã primitiva. Principalmente porque é o tipo de... Já ouviu falar de fogo amigo? É o cara que faz parte do seu círculo de amizades e está atirando em você. Isso eram os nicolaítas. Nós não sabemos ao certo, mas possivelmente a doutrina dos nicolaítas foi fundada por um rapaz chamado Nicolau. E se você lembrar bem, Nicolau, em Atos capítulo 6, verso 5, ele é citado como um dos 7 diáconos instituídos pelos 12 apóstolos na igreja primitiva. Um desses homens consagrados, de repente apareceu com uma bobagem na cabeça. E qual era a ideia dos nicolaítas? Bom, com a herança grega de dividir, da dualidade humana, de que o corpo são duas realidades, corpo e alma, a partir dessa ideia, a ideia deles é o seguinte: aquilo que é obra da carne não interfere na pureza da alma. Vou te dar um exemplo prático do que significa isso. Vamos supor uma pessoa que fuma. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal para a saúde. Então essa pessoa está fumando, ela está deteriorando a carne, mas a sua alma continua pura. Então ela continua sendo salva. Essa é a ideia. Porque a alma não se corrompe com aquilo que a carne faz. Essa é a ideia. Aí você fala assim, mas pastor, em outras palavras, o que ele está falando é: as obras não interferem na sua salvação. Aí você fala assim, mas pastor, a gente não é salvo só pela fé e não pelas obras? Corretíssimo, que fique bem claro, nós somos salvos única e exclusivamente pela fé. Mas isso não anula a importância de vida transformada na vida do cristão. Tiago capítulo 2, verso 26 diz que a fé sem obras, ela está morta. Isso quer dizer o seguinte: você é salvo pela fé, mas se essa fé não transformar sua vida, a sua fé vai enfraquecer. Deu para entender? Você não tem obras para ser salvo. Você tem fé para ser salvo. Mas são as suas obras que mantêm a sua fé viva. É mais ou menos como uma pessoa que caiu num poço de lama. Imagina que a pessoa caiu num poço de lama. E agora Cristo aparece diante dela. E ela estende a mão para levantar. Jesus levantou a pessoa do poço de lama. Isso é fé. Mas como está a pessoa? Continua imunda, cheirando a barro. O que Cristo faz então? Ele muda a roupa, ele dá roupas limpas, para que você possa viver diferente e não cair na lama de novo. Cristo te salva para que você viva de maneira diferente. Romanos, quando fala do batismo, fala que nós somos perdoados para andar em novidade de vida, um novo estilo de vida. Nós somos salvos pela fé, e por amor a esse Deus que me salvou, eu quero viver mais parecido com Ele. E se a gente volta no conceito de ser luz para o mundo, me diz uma coisa: como que eu posso ser luz para o mundo? Como que eu vou iluminar o mundo na prática? Através das minhas ações. Você chega no trabalho e você é honesto, você não mente para ninguém, você não pega dinheiro de ninguém. Aí um colega seu do trabalho fala assim: cara, por que você é tão honesto? Eu quero servir esse Deus também. Isso é ser luz para o mundo. São as nossas atitudes que vão iluminar um mundo que está em trevas. Portanto, nós somos salvos pela fé. Mas essa fé, por amor a Deus, ela gera uma transformação completa de vida. E aí eu te pergunto: será que a transformação que Deus quer fazer em você tem se resumido a apenas uma crença? Mas antes disso, Ele quer te transformar aqui agora também. Agora também. Ser mais parecido com Cristo, ser discípulo de Cristo, é imitar o Mestre, é viver conforme o plano de Deus. Sabe, a igreja de Pérgamo era uma igreja extremamente fiel a Deus. Mas de repente, com tanta aprovação, vivendo no trono de Satanás, algumas ideias erradas começaram a entrar no meio deles. Perderam o rumo,
de certa maneira, perder a sua identidade. Deus então faz um chamado para a igreja de Pérgamo. E esse chamado serve para nós também. Leia comigo o verso 16. Portanto, arrepende-te. Arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. Toda vez na Bíblia que Deus traz uma repreensão sobre o seu povo, Ele tem um único objetivo. Não é dar bronca, é alertar para trazer o povo de volta. Toda vez que Deus alerta algo, é porque Ele quer nos salvar. Toda vez que Deus faz uma repreensão, sempre ao final vem a frase arrepende-te. Arrependam-se enquanto ainda é tempo. Talvez entre nós, talvez eu, talvez aqui existam pessoas que têm vivido a doutrina de Balaão, disseminando discórdia entre a igreja de Deus. Ou então deixando que a sua luz seja apagada pela escuridão do mundo, se misturando com as práticas erradas e não apenas com as pessoas. Talvez entre nós estejam aqueles que ainda não se permitiram ser completamente transformados por Deus para viver de uma maneira diferente. Se você está em algum desses grupos, o chamado de Deus para você nessa manhã é: arrepende-te. E veja, toda vez que Deus fala, te convida a se arrepender, é porque ainda existe tempo. É porque Ele ainda tem poder para te perdoar. Arrepende-te. E para aqueles que se arrependem, Deus conclui a sua carta fazendo duas promessas. Quero ler contigo a primeira parte do verso 17, a primeira promessa que Deus faz para aqueles que se arrependem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Depois continuamos. Cristo promete que aquele que se arrepender comerá do maná escondido. Você se lembra do maná? Pão que Deus fez chover do céu no meio do deserto para o povo de Israel. Falamos sobre isso há pouco tempo. Deus promete que você vai comer desse maná. Alguns interpretam isso de maneira literal. No céu Deus vai dar um maná para nós provarmos. Mas existe uma outra forma de entender também. O próprio João, alguns anos depois, escreve o seu evangelho. E lá no capítulo 6, versos 31 a 35, ele relata o momento onde Cristo faz menção do maná, do milagre do maná. E aí Jesus fala: veja, eu mandei maná do céu para o povo se alimentar e sobreviver. E aqueles que estavam com Cristo falam: Senhor, nós também queremos desse pão. E Jesus fala: eu sou o pão enviado do céu para dar vida a todos. Quando Cristo te promete que você vai ter um maná escondido, Ele está te prometendo que você vai ter Cristo para toda a eternidade. Para aqueles que estão famintos de Cristo, a sua fome será saciada eternamente. Mas existe uma segunda promessa que Cristo faz. Deus promete, na continuação do verso 17, logo após falar do maná, Ele diz: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No meio teológico não existe um consenso de qual é o significado dessa pedrinha, porque vários estudiosos apresentam argumentos culturais diferentes. Eu não pretendo aqui te dar o correto, mas eu selecionei uma dessas que eu acho que comunica mais forte. E eu queria apresentar essa forma de entender para nós concluirmos essa mensagem. Dr. Rodrigo Silva, que traz essa ideia, fala o seguinte: no tempo da cultura romana, quando uma criança nascia, ela não automaticamente tinha pai ou mãe. O que eu quero dizer com isso? Quando uma criança nascia, o pai e a mãe tinham o direito de escolher se eles reconheceriam o filho como seu ou não. Era um direito deles. Então, quando o filho nascia, automaticamente ele não tinha pai e mãe, a não ser que o pai aceitasse. Essa era a ideia. Então, a cultura acontecia da seguinte forma: 8 ou 9 dias depois do nascimento de uma criança, uma cerimônia era realizada. Uma festa acontecia. Em determinado momento, o pai parava em um determinado local
e aquele bebê recém-nascido era colocado aos pés do pai. Nesse momento, o pai deveria decidir se aquela criança seria sua ou não. Veja, isso mesmo para famílias ricas, era o costume da época. Se o pai rejeitasse a criança, virasse as costas e fosse embora, aquela criança seria declarada oficialmente órfã, mesmo com pais e mães vivos. Mas se ao invés disso, o pai se abaixasse, pegasse a criança no colo, ela estaria declarando que aceitava esse filho como seu, reconheceria a paternidade desse filho. Em seguida, então, quando isso acontecia, era comemorado, era celebrado, e era entregue para a criança uma pedrinha branca. E nessa pedrinha estava escrito o seu nome e o nome de seu pai. Essa pedrinha funcionava como uma certidão de nascimento. E ela declarava que oficialmente essa criança, ela pertencia a uma família. Essa criança tinha um sobrenome. Essa criança tinha um pai. Sabe que quando nós nos desviamos de Deus, seja de uma forma ou de outra, quando nós perdemos o foco de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Nós perdemos o nosso rumo. E é por isso que uma pessoa longe de Deus nunca sente paz plena. Porque ela não sabe nem mesmo quem ela é mais. Se você é um desses que está num processo, que está desviado, Deus te promete que se você se arrepender, se você voltar, quando você chegar no céu, Ele vai te entregar uma pedrinha branca, como quem diz, eu te aceito como meu filho. Não quer você fazer parte da família de Deus? Não quer você carregar o sobrenome de Deus no seu nome? Não quer você ter Deus como seu pai? A mensagem que Cristo dá é: arrepende-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos cantar. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero
Vamos orar. Senhor Jesus, que nós te pedimos nessa manhã, nessa tarde, que teu Santo Espírito, que nos fez esses alertas através dessa igreja, possa agora entrar em nossa vida e tomar conta de nosso coração, Senhor. Senhor, se alguns de nós aqui temos, talvez sem perceber, sem intenção, trazido discórdia no meio do teu povo e apenas separado as pessoas do teu caminho, por favor, meu Deus, nos ajuda a controlar nossas atitudes, nossas falas, não sei, mas nos transforma, Senhor. Meu Deus, se alguns de nós aqui temos confundido o teu chamado para iluminar o mundo, estamos mais aceitando e nos misturando com as trevas do que iluminando, propriamente dito, por favor, meu Deus, nos desperta do erro que estamos cometendo, nos traz para perto de Ti de novo. Senhor, se alguns de nós aqui, que já fomos salvos por Ti, porque conhecemos a Tua graça maravilhosa, estamos tentando restringir a Tua transformação na nossa vida, Senhor, como podemos ser luz desse jeito? Talvez uma coisa até está linkada com a outra. Senhor, transforma a nossa vida por completo. Nos ajuda a andar em novidade de vida. E que através das nossas ações, as pessoas possam conhecer o Deus maravilhoso que Tu és. Senhor, nós entendemos o Teu chamado e talvez nós podemos resumir tudo isso com uma resposta. Nós nos arrependemos, Senhor. Obrigado por nos aceitar como os filhos Teus. Nós estamos ansiosos por essa pedrinha, porque nós já Te consideramos nosso Pai. Em Teu nome nós oramos. Amém. Uma boa semana para você. Deus te abençoe.